Oi pessoal, o tema de hoje é a depressão resistente ao tratamento. Por que existem pessoas que não melhoram mesmo fazendo terapia e tomando medicamentos? Existem diferentes tipos de depressão? E por que para algumas pessoas é mais difícil procurar ajuda, mesmo tendo boas condições financeiras? A depressão é um tipo de transtorno que impede a pessoa de perceber a realidade de forma clara e objetiva. Tudo, absolutamente tudo, parece muito pior do que realmente é aos olhos de uma pessoa deprimida. E isso coloca em ação pelo menos 3 mecanismos de autossabotagem: a personalização dos sintomas, o desamparo e a ruminação. Como a depressão embota a percepção da realidade, que se torna muito mais sombria do que realmente é, o mesmo ocorre com a autopercepção. Quer dizer, uma pessoa deprimida passa a se ver por uma lente muito mais pessimista do que o normal. Ela se considera fraca e sem valor, e isso reduz significativamente a possibilidade da pessoa deprimida buscar ajuda, já que ela considera que o problema está nela mesma. É o que chamamos de personalização dos sintomas. Na depressão, a gente não consegue diferenciar o que é a forma negativa como a doença nos faz ver as coisas e o que são as coisas em si. Tá tudo junto e misturado. Então nós personalizamos toda essa negatividade e passamos a nos ver como pessoas fracas, desvalidas e inferiores. Tudo se torna cinza ao nosso redor, mas também dentro de nós. Por isso, se estamos deprimidos, acreditamos que nossa situação não tem solução. Nós nos vemos como a origem do problema, em vez de nos vermos como alguém que está temporariamente doente e que pode ser ajudado. A sensação de desamparo que acompanha esse cenário também acaba funcionando como mais um mecanismo de autossabotagem. Sim, porque o sentimento de impotência nos impede de pensar nas coisas que poderiam nos ajudar. Tudo parece estar perdido. Então, para que gastar energia pensando em soluções impossíveis? Dificilmente uma pessoa sai sozinha da depressão, mas com a ajuda adequada, isso se torna bem mais fácil. Por isso, é tão importante que a gente não se deixe levar pelo isolamento social que a sensação de desamparo provoca. A pessoa deprimida é como alguém que está no fundo de um poço e não tem energia nem vontade de levantar o braço para ser puxado para fora. Ela só quer ficar ali, mas é preciso romper esse ciclo e de alguma forma pedir ajuda. E pedir ajuda para alguém que possa realmente ajudar, alguém da sua confiança, mesmo que seja por mensagem de texto. Não adianta pedir ajuda onde as pessoas não podem fazer nada. Não adianta, por exemplo, vir aqui no canal e escrever "Por favor, me ajude", ou deixar um comentário no Instagram de um desconhecido. A pessoa deprimida precisa pedir ajuda a uma pessoa próxima e da confiança dela. A ruminação é mais um sintoma da depressão que também atua contra a possibilidade de a pessoa ser ajudada. Sim, porque o estado mental negativo da depressão faz a gente ruminar tudo o que fizemos de errado no passado recente. A gente fica repassando mentalmente, desde coisas pequenas, como a porção de ração que esquecemos de dar ao gato ao meio-dia, até coisas grandes como a discussão que tivemos no trabalho com uma pessoa querida por pura falta de paciência nossa. Essa ruminação faz a pessoa se sentir culpada e mais culpada toda vez que ela repassa os mesmos acontecimentos mentalmente. E é claro que isso só agrava cada vez mais os sintomas da depressão e torna mais difícil a possibilidade de receber ajuda. Mas mesmo quando a pessoa consegue superar os obstáculos iniciais e aderir a um tratamento, mesmo aí, existem pontos que precisam ser considerados na condução desse tratamento, para que as coisas possam caminhar da melhor maneira possível. Porque existem formas de depressão que são, sim, resistentes ao tratamento. Num artigo publicado recentemente pelo terapeuta americano Anthony Smith,
ele apresenta, com base na sua experiência de mais de 2 décadas, 3 razões que podem tornar a depressão resistente e que podem ser pouco consideradas na clínica. Essas razões podem ser um transtorno de personalidade pré-existente, um trauma ou ritmo circadiano. Dê uma olhada. Pessoas com transtorno de personalidade frequentemente têm episódios de depressão, e as características do transtorno podem tornar essa depressão resistente ao tratamento. Pessoas com transtorno de personalidade evitante, por exemplo, apresentam um padrão negativo persistente de autoavaliação, o que leva a níveis muito baixos de autoconfiança e de motivação. Elas pensam que ninguém tem nenhum motivo para se importar com elas e que qualquer possibilidade de melhoria na vida não passa de sonho. Alguém que observa a vida por esse tipo de lente está muito mais propenso à depressão e a desenvolver formas de depressão mais resistentes a tratamentos. Em casos assim, é necessário tratar o transtorno que está de mãos dadas com a depressão, ou a pessoa terá apenas alívios passageiros. Um trauma, que é uma experiência extremamente aversiva e que deixa marcas profundas no psiquismo, tem impactos enormes em nosso bem-estar. E não é surpresa que trauma e depressão estejam tão relacionados. Acontece que nem toda pessoa que carrega um trauma está disposta a tocar no assunto quando procura um tratamento para os seus sintomas depressivos, porque o medo, a vergonha ou simplesmente o pavor de explorar a ferida impede a pessoa de expor a situação com franqueza. Quando há suspeita de trauma, pode ser interessante psicoeducar o paciente sobre as relações entre trauma e depressão, e o quanto pode ser importante tratar o trauma para reduzir os sintomas depressivos e então abordar a depressão de maneira mais eficiente. Toda pessoa tem um relógio biológico interno que adapta o organismo aos períodos claro e escuro do dia, garantindo o nosso funcionamento ótimo. Esse sistema, que chamamos de ciclo circadiano, sincroniza nossas funções fisiológicas como sono, alimentação e excreção com as 24 horas do dia, de maneira que as funções se repetem dentro de uma certa regularidade. Quando nosso ritmo circadiano é perturbado de maneira significativa, podemos ter desequilíbrios hormonais, distúrbios do sono e outros problemas que afetam o humor e que podem levar à depressão. Qualquer pessoa, por exemplo, que já precisou passar uma noite em claro, sabe como isso afeta a nossa capacidade de concentração, nos deixa mais irritados e com aquela sensação de ressaca. Então, uma pessoa que está atravessando um período de insônias frequentes pode começar a perder o interesse por coisas que gostava de fazer, pode se isolar mais, se sentir mais para baixo, um quadro bem parecido com a depressão, mas que tem a ver com a quebra do ritmo circadiano. A depressão, seja qual for, é uma condição que traz desafios e que impõe várias limitações à pessoa que está sofrendo. Essas dificuldades podem variar de pessoa para pessoa, de um dia para o outro, de um mês para o outro. Algumas pessoas podem ter um único episódio de depressão, se tratar e nunca mais passar por isso novamente. Outras podem ter mais de um episódio em diferentes fases da vida. Seja como for, o fato é que a depressão tem tratamento. E quando ela é abordada da forma adequada, o paciente recupera a alegria de viver, a sensação de bem-estar e sua jornada de crescimento pessoal. Então, como sempre dizemos, ao sentir que precisa, nunca tenha medo ou vergonha de procurar um profissional de saúde mental.